O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, comer, beber, embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimos internautas, será que com o Evangelho de hoje Jesus quer resgatar o tempo do chicote, o tempo do castigo físico? Absolutamente que não. Jesus fala de um contexto da sua época, quando se vivia assim. A viagem, né? Hoje a gente sabe que a pessoa está indo viajar, ela já deixa a mensagem: cheguei, desci, estou almoçando, desembarquei, estou dormindo, né? A gente vai acompanhando toda a trajetória. A viagem daquele tempo, depois que partiu, lá de 3, 4 horas, o cavalo mais rápido não conseguiria mais alcançar, né? Então é uma realidade muito diferente do que nós imaginamos. Não, só sabia que saiu, não saberia quando voltar, ou se voltava. Então alguém fica cuidando, fazendo as vezes ali até que ele volte. Então será partido ao meio, né? Que expressão dura, é difícil também de ler, difícil de explicar. Será que o patrão tinha um facão grande lá, uma serra, né, que cortava ao meio? Não, né? Afasta essa ideia de físico, de dicotomos, né, dicotomia. Santo Agostinho vai explicar bem para nós o que significa isso. Nós somos corpo e alma. Embora seja intrínseco, não se separa, né? Um dia sim, mas precisamos do corpo material para edificar o corpo espiritual. E o corpo espiritual precisa do corpo material para se edificar. Então o ser humano completo é assim, não existe divisão. Ou quando houver essa divisão,
os bons para o reino, os maus para o ínfimo, né? Vai participar do destino dos infiéis. Então essa é a realidade que Jesus então coloca. Precisando ir viajar, deu poder a alguém, né? O ditado diz assim: quer conhecer alguém, dê poder. A pessoa, né, se torna soberbo, né? O poder sobe, né? O poder escraviza. Então aquele homem não simplesmente tomou conta dos bens, mas ele se apoderou do poder do patrão. Ele se fez o patrão. Tomou o lugar lá no trono, lá na cadeira, né? Tomou o lugar dos empregados e se viu no direito de fazer tudo o que se imaginava naquele tempo. Sentado, comia, mandava que servia lá. Aqueles que diziam assim: não, eu sou empregado do meu patrão, não o seu. Então, né, o castigo lá, a tortura. Chegando então a esse extremo que Jesus conta. O patrão que chegar a encontrar assim, então será levado para o destino dos infiéis. Bom, já deu para entender que Jesus está se referindo ao Senhor do céu, né? Então, porém aquele que se comportar direito, né? O patrão chegou, estava tudo cuidado. Quem é esse daí? Quem são esses? A igreja, entregue a alguém, né? Entregue às pessoas que fazem frente à igreja. Quem seria? Papa, bispo, padres, né? A própria comunidade em si, na hierarquia de cada compromisso que cada um assume na comunidade. Se o Senhor chegar a encontrar assim, correspondendo, Ele mandará sentar, Ele servirá. Ele cingirá, né? Colocará lá o costume, né? O avental, e Ele mesmo vai servir. Diz também que Deus não ficou com vergonha do povo antigo, lá povo da libertação, de chamá-lo de Deus, embora tivesse tido tantas decepções. Deus não se envergonhou deles de chamá-lo de Deus. Assim como nós também, Ele não se envergonha de nós. Apesar de nossos limites e fraquezas, quando temos consciência e buscamos crescer, buscamos corrigir. Então nós percebemos que o mês agosto vocacional, chamado ao serviço, a ser igreja, cada um com o seu dom, cada um com a sua qualidade, né, que Deus deu, os talentos que Deus deu a cada um desempenhando então o seu talento, faz a comunidade perfeita. As famílias antigas, né, as famílias patriarcais ou mais antigas, a riqueza eram os filhos, os avós moravam junto, às vezes ali tinha tio, então, portanto, irmãos, primos, eram todos chamados de irmãos. Mas onde a família também crescia, porque cada um tinha um dom, cuidar do animal, outro cuidar de plantação, outro cuidar disso, daquilo. Então fazia a unidade, a grandeza da família. Assim também a família de Deus, a igreja, quando de muitos dons, não precisamos de doutos, de doutores, precisamos de talentos e dons dos mais sublimes, dos menores que seja na consideração humana. Para Deus não existe o tamanho da sua capacidade, da sua obra, da sua beleza, mas cada um desempenhando aquilo que lhe é característico, aquilo que é próprio, né? Quem canta, canta, quem faz leitura, lê, quem gosta de cuidar, quem enfeita, cada um tem o seu dom, e somando isso dá esse todo, essa qualidade de ser família, de ser casa de Deus. A primeira leitura, livro da sabedoria, nos faz refletir a noite da libertação. O que é essa noite da libertação? Abraão, Isaac e Jacó, depois Egito, 400 anos de escravidão no Egito. O povo então amargou lá, sofreu a amargura da escravidão. Trabalhava quando o sol começava a clarear, o dia clarear até anoitecer. Qual é o seu salário? Não tem. Qual é o seu direito? Nenhum. O que você, só a comida, comer e dormir, nada mais, escravo. Então trabalhava para os outros. Quando, portanto, pediram a libertação, a terra prometida, né? Cada um então tinha a sua cultura, a sua roça, colhia, negociava, trocava e assim ia. Então o tempo da escravidão. Então aqui diz que muitos quiseram ficar, ou muitos arrependidos quiseram voltar. Parece que é hoje isso, não parece?
uma tentativa de querer voltar às amarguras. Já viu que o comunismo não dá certo, que socialismo, que marxismo, que esse tipo de coisa só matou gente, só matou o povo. E nunca deu direito para ninguém, de ninguém crescer. Trabalhe, trabalhe, trabalhe e fique quieto. Mas muitos querem voltar de novo lá. Tá? Então aqui, a noite da libertação, assim, foi esperada pelo povo como salvação. Com efeito, aquilo que punisse nossos adversários serviu também para glorificar-vos, chamando-nos a ti, os piedosos filhos dos bons. Então, o povo de Abraão, né? A gente pergunta assim, você é crente? Eu não, Deus o livre. Né? A gente fala isso sem pensar, no sentido, crente quer dizer, é aquele que pertence a Abraão, o pai da fé, primeiro que acreditou. Abraão era idólatra também, né? Já falei muitas vezes isso, vocês sabem disso. Quando de repente alguém fala, sai, deixa tudo e vai para onde eu vou te mostrar. Mas quem é você? Não sei. Não sei quem é, não sei quem fala, não sei para onde vai. Abraão então acreditou, abandonou tudo, deixou tudo e foi. Então essa referência que Paulo nos faz na segunda leitura, a fé, né? Então só Abraão e Sara, é baseado em 3 promessas. A promessa da descendência: olhe para o alto, conte quantas estrelas tem. Não tem jeito de contar as estrelas. Então tá bom, a sua descendência será grande como as estrelas do céu, ou como as areias do mar. Muito bom. Você terá também a posse da terra prometida. Eu deixo um pouco aqui, mas recebo mais lá. Tá bom? E terá a bênção. Então Abraão caminhou todos os dias, quase o final da sua vida. Não teve a terra prometida, não teve a descendência. Então ele acreditou e foi enganado. Não, pela fé Abraão acreditou. Pela fé Abraão provou a humanidade. E pela fé ele não abandonou, portanto a bênção não falhou, a bênção que serviu para esses dias da terra e para toda a sua eternidade. Então Abraão pôde ver a terra prometida e dizer para gerações ali a partir de Isaac, o único filho, ainda Deus pede que ofereça em sacrifício, e ele falou, tá bom, né, o Senhor está pedindo, eu vou oferecer. E no final Deus disse, não precisa. Quer dizer, Abraão, aquele que foi provado até o extremo e continua acreditando. Por isso é o pai da fé. A nossa fé, eu quero aquilo e não aconteceu, então já não tenho mais fé, já perdi a fé. Por isso que Abraão é o pai da fé. Então, assim ele arrastou atrás de si as multidões, a descendência que até hoje somos. Então, portanto, essa grande multidão da promessa que ninguém pode contar, que não é possível contar. Então aquele povo caindo no Egito, mais uma provação ainda durante 40 anos escravos ali, mas eles continuaram fiéis. A referência, a característica do povo de Deus é que, misturado no meio de um país cheio de idolatria, cheia de ídolos, cheia de cultos, e eles permaneceram firmes, baseando na fé de Abraão. Não arredaram o pé, não abandonaram, não traíram o Senhor. Então, os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente, escondidos, quando pensavam que eles estavam dormindo, já estão todos dormindo, e eles ofereciam culto ao Senhor, ao Deus, né? Ao Kyrios, o Senhor do céu. E de comum acordo fizeram então esse pacto divino, assim participaram dos mesmos bens, dos mesmos perigos, né? De serem pegos ali. Isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos da libertação, os cânticos de seu pai. Então olha como é bonita a primeira leitura, livro da sabedoria, no capítulo 18, a gente pode levar o folheto, né, para fazer a lição de casa depois durante essa semana, tá? Você já fez a lição de casa da escola também, né? Faz a lição de casa também da igreja. Então a beleza desse 2 textos aqui, né? A sabedoria e o evangelho de hoje, e a segunda leitura, Paulo aos Hebreus. Guarda bem esse nome, Paulo aos Hebreus, no capítulo 11. A fé. Alguém pergunta, mas como que é a fé? Não explica a fé, né?
A fé não dá para escrever, não dá para desenhar a fé, né? Não dá para pôr um raciocínio e explicar a fé. A fé é um experimento, é um mergulho, é uma vida, é ser, é estar. Quando plantamos a fé, a semente da fé, Deus planta conosco a semente da fé. No momento da fecundação, cria a alma, cria o anjo da guarda e dá-nos a fé. Aquela semente bonita deve crescer junto também com o nosso corpo físico, mas ela não cresce, porque pensamos que um dia vai para a igreja, um dia vai para a catequese, esse um dia não vai chegar nunca. Depois que a semente secou ou perdeu parte da raiz, ela recupera alguma coisa, mas nunca a sua totalidade. Então a fé nasce no ventre materno. O cuidado, o regar a fé, o cuidar daquela semente acontece durante 9 meses no ventre materno. E acontece todos os dias da nossa vida. Então caminhamos, Paulo vai dizer, caminhamos na penumbra da fé. Paulo faz até uma comparação: quando estamos tomando banho, o espelho fica embaçado, né? Como que no espelho vemos ainda a coisa um pouco nebulosa, mas mais certeira. A certeza então da fé. E por isso essa carta aos Hebreus, que eu falei para vocês guardarem, levar para casa o folheto, ou chegar em casa, quem está acompanhando também em casa, abre a sua Bíblia lá, sabe, consegue abrir a Bíblia lá, procurar carta aos Hebreus, lá no finalzão da Bíblia, né? Paulo aos Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 20, a fé, né? A fé. E Paulo faz um elenco. Então, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Quer dizer, a fé faz eu viver uma realidade futura, faz eu viver a eternidade já aqui na terra. Eu já experimento a eternidade aqui, não do jeito que eu quero, de uma maneira física, material, promissória, né? Jesus fala: vende e dê esmola. O tesouro, onde está lá conservado, lá está o teu coração. Não está em Deus, se está ali no tesouro. Então a fé, possuímos já essa convicção acerca de realidades que não se veem. Nós não enxergamos, mas sentimos. Eu queria ter a fé de fulano. Tenha, né? Eu queria ter a fé dos meus avós. Por que você não tem a fé deles? Por que você... Então nós percebemos como as famílias de hoje, né? Pessoal, não está soltando fogos não, senão a pessoa já vem aqui multar a gente, fala que está soltando fogos aí, né? Barulho do som mesmo aqui, ó, está estralando aí, né? Então, por que nós não cultivamos isso que nós não vemos, a fé? Então, lembrando quem não tem a lembrança do vô, da avó, ajoelhado no cantinho da casa rezando. Hoje nós temos essa figura. Alguém consegue ver, né? Quando eu pergunto para as crianças: você já viu seu pai rezando? Nunca vi, só lá na missa, lá ainda, né? Alguém em casa tem um cantinho, quando desliga tudo, arranca o fone de ouvido, arranca tudo para estar com Deus, rezando, orando, não sei, estar com Deus, né? O povo tem até um altarzinho ali, o povo antigo, ali então ajoelhava, ali rezava, ali verdadeiramente cultivava a semente da fé. A criançada até bagunçava, mas chocava quando via aquela atitude da avó, do vô, da mãe, né, ajoelhado ali no quarto, na cama, em oração. Então, se isso é um alimento para a nossa fé, não tem mais, porque não se vê isso. A casa é pequena, a casa é agitada, tem barulho para todo canto, né? Tem televisão, tem som, tem cachorro latindo, tem carro buzinando, tem som. Então nós vivemos no barulho e não conseguimos cultivar a fé. Então nossas crianças não vão ter essa experiência aí. Agora, percebam como aquelas crianças que quase que nasceram dentro da igreja, né? Hoje quarta-feira nasceu o Moisés. O Moisés nasceu aí. Então, aí uma família que tem 3 filhos, né? O Gabriel, o Rafael, os 3 arcanjos, né? Miguel, Gabriel e Rafael. E agora nasceu o Moisés, né? Até domingo passado eu brinquei: esse Moisés não chega? Chega. Quarta-feira ele chegou, né? Então, que nem o marido falou assim: quando eu vi, ela falou: não, tá nascendo Moisés aqui, né? Quer dizer, então
quase que dentro da igreja, né? Como outros também que hoje são coroinhas. Então, por quê? Porque os pais vêm à igreja, os pais trazem os filhos. É diferente daquele pai: filho, é bom rezar, viu? Mas o senhor não reza, nunca vi o senhor rezar. Ele não fala, mas ele pensa, viu? Fumar faz mal, tá? O pai pode fumar porque o pai é grande, tá? Beber também não pode, né? Eu bebo assim, mas... Então, o exemplo é o que vai edificar, não são as palavras. Filho, vai rezar, mas peraí, você não vai pegar. Então, essas crianças, né? Essas famílias que crescem dentro da igreja são as que perseveram, porque é o alimento da fé. Tá bom, né? Ficou, acho que um pouquinho comprido demais, aí o pessoal já começa a olhar o relógio, mas continuando em casa depois, Paulo vai dizer: pela fé Abraão acreditou, pela fé a libertação do Egito, tudo pela fé, né? Pela fé Abraão saiu e foi morar no deserto em tendas provisórias, onde nasceu Isaac, Jacó, a sua descendência. Foi pela fé Sara, idosa, se tornou mãe. Pela fé também passou na aprovação quando Deus pede o filho em sacrifício. Todos esses morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas puderam ver e saudar de longe, se declarar estrangeiros, imigrantes nessa terra. Quer dizer, pela fé. Então Jesus, quando Jesus chegou, ele inaugurou a ressurreição, primogênito, o primeiro a ressuscitar. E a gente fica pensando: coitado do Abraão, né? Coitado do Isaac, coitado do Moisés, morreram antes de Jesus, então eles não ressuscitaram, né? Se Jesus chegou no ano aí que começou agora a ressurreição, como é que ficaram então esses, né? Paulo fala assim: pela fé, eles descansaram na fé, aguardaram o dia do Senhor. Então, quando nós rezamos no creio, desceu a mansão dos mortos, né? Jesus não ficou dormindo 3 dias depois de descido da cruz, desceu a mansão dos mortos, conversou com os que guardavam ali para ressuscitarem, né? Então, por quê? Pela fé. Então, antes de nós trocarmos a nossa fé por qualquer coisa desse mundo, pelo relógio que não para mais, pela humanidade que está acelerada demais, precisa desacelerar, porque não temos mais o tempo de Deus, só temos o tempo cronológico, o tempo físico, não temos mais o tempo de Deus. Esse tempo para Deus não conta. 1000 anos como se fosse um dia. Então vamos rever como aproveitamos o nosso tempo. Eu sei aproveitar bem o meu tempo. Deixa eu ver a sua agenda, está repleta ali, até a hora de dar começar o primeiro ronco lá. E onde entrou Deus aí? Onde entrou a fé? Não deu tempo. Um dia Deus também pode dizer isso. Não chegamos, batemos a porta, ela não abriu. Por que não abriu, Senhor? Porque não deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.